mais uma vez, de volta à Roca Lisboa Gallery para as conversas Esperar Sentado, o design da cadeira em Portugal. Connosco, no dia de hoje, o João Paulo Martins, professor, arquiteto e provavelmente um dos maiores conhecedores da obra de Daciano da Costa, e é com ele que hoje estamos à conversa para percebermos e descobrirmos um pouco mais sobre o que foi o Daciano, a sua obra e o design de cadeiras, em que, de algum modo, se tornou um expert no nosso contexto nacional. João Paulo Martins, muito obrigado mais uma vez, e iniciava já a nossa conversa por um sentido de contextualização do que foi o Portugal dos anos 40 aos anos 60, isto é, nós estamos é um Portugal muito ainda a viver da sua tradição agrícola, isto é por esta altura que há uma vaga de novos criadores que chega a Portugal e que aparece como um sangue novo naquilo que hoje chamamos o design em si, enquanto disciplina, e que eu diria que o Daciano aparece neste contexto a beber de uma outra tradição, e eventualmente é nesta ligação entre estes dois universos que podemos dizer que nasce aquilo que hoje dizemos que é a disciplina de design. Sim, antes de mais convém perceber que Daciano nasce em 1930 e muito cedo se revela como um virtuoso, não é? Um miúdo que tem grande capacidade para o desenho e que é, enfim, descoberto e apoiado por uma série de figuras. Eventualmente lá no bairro, na escola, e tem este privilégio de ser aluno do Frederico Jorge no ensino técnico, e depois também mais tarde na Escola de Artes Decorativas António Arroio, que é enfim, uma instituição fundamental para percebermos os caminhos do design em Portugal, e aqui nesta geração que cresce em Lisboa sobretudo. E a geração do Daciano vai ser de uma abertura do país, efetivamente, neste período após a Segunda Guerra Mundial, que se vai revelar na arquitetura, na pintura, nas artes plásticas de uma maneira geral, e nas artes decorativas, e enfim, cá está na emergência do design, e que terá também a sua repercussão na economia, na indústria, no dia-a-dia, nos costumes, nos hábitos, enfim, toda a sociedade é premiada com esta abertura gradual, lenta, é certo, mas que vai permitir, de facto, a emergência de figuras como a do Daciano e de disciplinas como o design. O Daciano faz o percurso, como dizia, pela Escola António Arroio, depois da Escola de Belas Artes de Lisboa, forma-se em pintura, porque não havia curso de design por esta época, e é justamente com o Frederico Jorge, que era também pintor de formação de base, que vai tornar-se arquiteto mais tarde, que ele adquire esta noção de que a pintura e as intervenções plásticas de cavalete, de galeria e de museu não são aquilo que lhes interessa fazer. O que eles querem é ter uma intervenção mais profunda na sociedade, no cotidiano, na qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos, dar um contributo efetivo, material, para aquilo que é o dia-a-dia. E isso a arquitetura oferecia-o, por um lado, mas o design também, por outro. Mas esse sentimento, ele surge no Daciano em que contexto? Isto é apenas só a formação, porque havia, tais como ele, outros tiveram essa formação, não é? Sim, eu diria que é com esse contacto com o Frederico Jorge, não é? E esse trabalhar no ateliê do Frederico Jorge, porque ele depois passa a ser colaborador do Frederico,
que o leva a perceber que, ok, completou o seu curso de pintura na Escola de Belas Artes, fez a sua formação, era até premiado, reconhecido pelo seu talento, teria uma carreira promissora como pintor, mas ele percebe que não é esse o caminho que lhe interessa e abandona, a determinada altura, drasticamente a pintura e não volta a pegar mais nos pincéis e a aproximar-se do cavalete. Até ao final da vida não o fez. E percebe que há aqui um caminho a fazer-se, há um espaço para uma nova disciplina, que é esta do design, da produção de artefactos, produtos, realizados pela indústria, em série, produzidos em massa, com recurso a operários e a máquinas e a processos de organização do trabalho muito mais contemporâneos e coletivos, e que teria isso muito mais importância do ponto de vista social e económico. Como digo, isto era qualquer coisa que se aproximava, afinal, daquilo que era o universo da arquitetura, e de facto havia outros da sua geração que estavam neste caminho também. Embora o Daciano, por exemplo, ele dizia que muita dessa gente que estava a fazer design, de certo modo, guardava sempre uma nostalgia pela pintura e que gostava de se considerar, afinal, era pintor. Eles achavam que isso de fazer design era uma coisa menos qualificada, que era menor, e o Daciano assumiu completamente que isso... Pois, se calhar eram caminhos que não estavam trilhados e havia essa insegurança também da descoberta, da potencialidade também que o design poderia... E o Daciano afirmou sempre de uma maneira muito clara que era aquilo que lhe interessava fazer, aquilo era uma carreira, era uma disciplina, era uma profissão. Mas é uma coisa que eu gostava de tentar perceber é se havia por parte do Daciano, relativamente a outros da sua geração, um conhecimento do mundo lá fora, isto é, se havia, ou se efetivamente era uma coisa muito, muito dele e que acabou por... O mundo lá fora é o mundo estrangeiro. O estrangeiro, se havia, se calhar, a facilidade de ter acesso a referências, a informação, porque estamos a falar de uma altura em que era difícil, não é? Nem todos tinham a possibilidade de ter acesso àquilo que efetivamente acontecia pela Europa e pelo mundo fora. Hoje em dia, enfim, o que nós temos, o que existe hoje em dia é completamente incomparável. Claro. A facilidade com que nós viajamos, com que saímos, com que recebemos imagens, informação de todo o lugar do mundo, não tem nada a ver com o que se passaria nessa época. Mas, às vezes, eu acredito que mitificamos demasiado essa ideia do isolamento de Portugal. Ou seja, havia aqui uma elite de gente que se dedicava a estas profissões. Mas eles iam... A minha questão é se Daciano se enquadrava nessa elite ou não. Ou se... Sim, eu acho que ele, tal como os outros da sua geração, foi tendo acesso às revistas, foi viajando com grande dificuldade e muito pontualmente, mas viajava-se. Tinha esse interesse. E depois havia uma enorme capacidade de absorver as influências todas, não é? E de incorporar isso naquilo que se fazia, de maneira mais ou menos explícita, de maneira mais ou menos olhar para a revista e para aquilo que acontecia em cada momento. João Paulo, daquilo que eu também vou percebendo é que nós, até determinada altura, daquilo que quando nós falamos do design de cadeiras em particular, muitos dos criadores que hoje eventualmente têm uma outra notoriedade que não tinham se calhar há 10 ou 20 anos atrás, viviam muito da cópia e muitas vezes, quer dizer, sim, viviam da cópia. Eu estava a tentar encontrar... Mas simpática do Não, mas e realmente o Daciano é, se calhar, ao mesmo tempo do Cruz de Carvalho, são eventualmente dois indivíduos que dão um grau acima, não é? Em que libertam-se dessa questão e produzem a inovação, aquilo que nós podemos chamar de inovação, coisas extraordinárias e intemporais, que ainda hoje... Voltado atrás, de facto, a informação ia chegando, não é? Ou ia-se à procura dela
em viagens às feiras de mobiliário, visitar as obras cada vez que, no estrangeiro de referência, cada vez que era... que havia a oportunidade de fazer, dar resposta a uma encomenda qualquer, fosse um hotel, um aeroporto, uma biblioteca, um cinema, enfim, ia-se ver casos de referência que existiam nas cidades que se conhecia pela Europa fora, e depois havia as revistas e havia os livros que avidamente se consultava e se usava como base de trabalho. Havia esta enorme capacidade de trabalho que alguns destes homens tinham, e o Daciano é exemplar nisso, não é? De fazer vários projetos ao mesmo tempo, de obras de grande complexidade e de grande dimensão. E depois essa noção de que a cópia não era mais válida, não é? Isso era a história da nossa indústria e da nossa prática profissional dos criadores de uma ou duas gerações anteriores, de copiar simplesmente o que eles faziam. Agora, Cruz de Carvalho, o Daciano, justamente, são bons exemplos disso. É perceber aquilo que é a essência do espírito do tempo, se quisermos, ou da forma do tempo, e conseguir decantar daí aquilo que podem aproveitar para o contexto nacional e para as obras que estavam a projetar, e para os recursos da nossa indústria e para o nível da nossa encomenda e da nossa economia. E, portanto, há uma adequação, uma apropriação e adequação, uma digestão, se quisermos, daquilo que são essas referências internacionais, com grande perspicácia e grande sabedoria. E depois há aqui uma outra questão que é importante também, que é perceber-se que, justamente sendo nós um país rural, periférico, com uma enorme carga de conservadorismo, com uma indústria baseada em mão de obra qualificada, bastante qualificada, mas de baixo custo, havia nesta geração ainda um manancial de recursos humanos de enorme qualidade. Quero dizer, havia na metalúrgica e havia no artesanato? Sim, no artesanato, nas carpintarias mais desenvolvidas e nas marcenarias, técnicos de grande qualidade e categoria que puderam também assegurar esta produção. E se não havia, portanto, escolas para ensinar a fazer cadeiras, havia gente que tinha sabido toda a vida fazer cadeiras, não é? Que tinham aprendido no sistema artesanal de mestre a discípulo e que o Daciano percebeu imediatamente quem eles eram, não é? E aproximou-se deles para aprender. E a fruto dessa parceria com a Longra que eventualmente acabamos por estar perante um dos maiores casos de sucesso de industrialização de cadeiras e de mobiliário. Exatamente. Em Portugal, não é? A metalúrgica da Longra é justamente um caso desses de décadas de prática de fabricação de mobiliário metálico para os hospitais, para os cafés e restaurantes, para as escolas, para os escritórios, que está num processo de viragem, de modernização e que vai apanhar ali o jovem Daciano numa altura fundamental da sua vida também, quando ele se liberta do ateliê Frederico Jorge e está a lançar-se na sua carreira a solo e a formar um ateliê próprio. E, portanto, o Daciano e a Longra encontram-se num momento feliz e, enfim, toda a vida do Daciano será ligado a esta indústria, onde existe justamente um escola de artesãos, de operários, que estão, por um lado, numa oficina de protótipos, pegando nos desenhos que vinham do ateliê em Lisboa e desenvolvendo até ao produto final, explorando os modos próprios de produção, as ferramentas, as máquinas, as capacidades dos operários que existiam na fábrica, e por outro lado, essa grande máquina produtiva. E é impressionante, eu revi há pouco tempo um filme, um documentário que se fez sobre a Longra, a escala daquelas naves industriais é de facto impressionante, a quantidade de gente que ali estava e a capacidade produtiva que ali estava instalada. Já agora aproveito para tentar perceber, não sei se o João Paulo conseguirá responder, mas que é a introdução das patentes da Airborne. Aquilo foi um momento de arranque nessa viragem da Longra
foi se calhar a forma mais expedita de o Daciano, através da Airbond, trazer essa patente para que a Longra se introduzisse com outra vitalidade no mercado, para depois ele ter tempo para desenhar efetivamente as suas peças. É uma análise. Sim. É a leitura que eu faço, não sei se eu estou percebo certo. a pergunta, não sei responder completamente e recorro às minhas memórias das conversas com o Daciano, na altura que estávamos a preparar a exposição da Gulbenkian, em 2001, e portanto já há muito tempo, mas era o testemunho direto, não é? Ele contava que, justamente no seu arranque de relação com a Longra, percebia-se que estava num impasse, não é? As grandes encomendas dos hospitais tinham acabado, a produção estava muito fragmentada, fazia-se dezenas e dezenas de modelos diferentes, era difícil coordenar e sistematizar a máquina produtiva dentro da empresa. Fernando Seixas, o proprietário, ou que tem uma posição dominante, decide que é preciso transformar tudo aquilo, e o Daciano é chamado, não é convidado a assumir um papel qualquer aí importante. Ao mesmo tempo, houve uma viagem a Paris desses responsáveis a uma feira à procura de possíveis modelos que fossem o tal futuro. E quando chegam, o Daciano vai mostrar-lhes aquilo que tinha desenhado, não é? Pensando nos recursos instalados, pensando naquilo que eram as necessidades que ele imaginava, aquilo que ele conhecia do contexto português, daquilo que era a tal arquitetura da sua geração, e apresenta-lhes o projeto já da Prestígio e da linha Cortês de mobiliário de escritório. Esta Prestígio dava resposta justamente àquilo que era a desocupação que existia na secção de dobrar varão e tubo, não é? De repente havia uma série de gente que estava sem ocupação e uma série de máquinas que ali estavam que não tinham destino, e o Daciano resolve fazer isto, de ter um esqueleto, uma espécie de inseto, não é? Que tem umas pernas muito fininhas, e ativava uma área da própria Longra. E com isso convence os seus patrões industriais e decidem ir para protótipo, e isso é lançado na FIP, na Feira Industrial de Lisboa, e é um sucesso tremendo. E, portanto, o Daciano marca a posição logo aí, assim, muito cedo, mesmo antes, acho eu, tanto quanto eu consigo reconstituir, mesmo antes de ser efetivado qualquer parceria com patentes estrangeiras. Okay. Porque, justamente, a cópia dos modelos da Bauhaus e a cópia dos modelos era aquilo que era o clássico na Longra, não é? Dos anos 20 e 30, e que fez a sua carreira, não é? E tudo isso existia e era prática corrente em todas as empresas que na época funcionavam. E, portanto, há aqui um primeiro momento em que o Daciano afirma, e afirma-se com um objeto, ou uma série de objetos, coordenados entre si, que dão resposta às tais ambições, expectativas do mercado, dos arquitetos, dos prescritores, dos clientes, e que corresponde a um imaginário contemporâneo também. E se formos ver modelos franceses da época, eles serão semelhantes, ou italianos, ou americanos, e o Daciano tem esta capacidade, de facto, de beber nestas fontes todas e reinventar, os seus objetos. Quer dizer, este modelo Prestígio é muito interessante, porque é de tal forma competente que ainda hoje, quer dizer, a sua intemporalidade é incrível. Né? Eu próprio... E produziu-se durante... No meu escritório todos se sentam em cadeira Prestígio, porque o conforto e esta questão de termos um assento que é mais avantajado do que a tradicional cadeira de escritório ou de sala de espera que na altura outra indústria concorrente produzia, eram sempre cadeiras um pouco mais não tão esbeltas no seu tubular, mais tamanho reduzido, não só na zona de assento, muitas vezes sem braços, e eu acho que é aqui, nesse beber desse espírito internacional, e olhando para estas questões do conforto, que efetivamente começam a ser uma verdadeira preocupação, não só a questão da estética, não é? Estamos perante um modelo, a reinvenção de um clássico, mas que
que se torna intemporal aos dias de hoje. E pegando nesta questão, até porque há aqui esta cadeira, também ela, nesta que eu estou sentado, ela é preta, mas é um modelo que depois ganhou algumas variações cromáticas, não só também nos seus tecidos. Eventualmente as pessoas também se foram apropriando e lhe introduzindo outras cores, mas a partir daí eu gostava de dar um salto destas questões da indústria e o modo como o Daciano soube, de um modo muito inteligente, jogar num equilíbrio do que era a gestão dos materiais e o modo como muitos dos objetos a partir daqui começaram a ter uma outra natureza, e essa natureza bebia do contexto em que não estávamos a falar de um objeto como este, que era não só não diria híbrido, mas são objetos que descontextualizados, isto é, que hoje standardizado, conseguem ser coerentes em qualquer espaço, mas depois o Daciano entra numa fase de encomenda de espaços como a Reitoria da Universidade de Lisboa, mais tarde a Gulbenkian, ainda mais tarde o Centro Cultural de Belém. Isto é, estamos a falar aqui de 3 bons exemplos que acabam por ser paradigmáticos no contexto da sua obra. Naturalmente que ele fez muito mais do que isto, e também não seria justo reduzir a sua obra ao contexto destes 3 edifícios, mas lá está, são 3 ambientes, e 3 ambientes que necessitaram de um desenho mobiliário completamente diferente, não só nesta relação entre os artesãos e a indústria, e o modo como é que se calhar podemos ter essa leitura de como é que este equilíbrio ou não ocorreu. São muitas coisas, mas vou tentar não me esquecer. Vamos ver. Estamos a falar primeiro dessa variação sistemática de acabamentos e de cores, por exemplo, não é? Isto, de facto, o Daciano tem essa capacidade de racionalizar os processos e de sistematizar tudo isto e de fazer catálogos em que aquela profusão e fragmentação de modelos que existiam tradicionalmente da Longra, isso termina e tudo fica muito mais sistematizado e organizado, mas com estas variações sucessivas. Ok, temos então uma estrutura que pode ser pintada ou pode ser cromada. Os estofos podem ser em pele sintética, napa, ou em tecido. Se forem num, pode ser nestas cores, se for no outro, pode ser naquelas outras. Mas a Longra, tal como tinha essa capacidade de, como eu dizia há pouco, ter uma oficina piloto para protótipos, para a prototipagem, com os operários especializados, também tinha a capacidade de ter depois, a par do seu designer exclusivo, residente, sediado em Lisboa, tinha um gabinete de projeto que fazia adaptações às necessidades do cliente. E, portanto, se era preciso uma mesa cortês de reuniões para não 8, mas 12 pessoas, adaptava-se aquela estrutura e fazia-se, a partir dos princípios estruturais e dos materiais, uma mesa adequada às necessidades do cliente. E depois isso era produzido a par da produção em série toda igual, uns objetos específicos. E depois se cria um estofo com um tecido particular para uma situação particular, a Longra tinha capacidade de produzir isto. E, portanto, jogava-se aqui em vários tabuleiros, quer no catálogo completamente sistematizado e standardizado, quer na adequação aos diversos espaços. Eu estou convencido que uma das grandes mais-valias do Daciano é o facto de ter tido uma aprendizagem, ter feito a sua formação numa escola de belas artes. E, portanto, essa relação com a pintura, as cores, as texturas, a composição, e depois a relação com o Frederico Jorge também, que era justamente este filão, não é? Que fazia essa passagem entre as artes plásticas e a arquitetura
E os artesanatos e as artes decorativas tradicionais, com uma atenção muito grande à mão, à textura, ao modo de fazer, às práticas humanas, digamos assim, o Dacian tinha essa capacidade e transportava isso justamente para o projeto. E, portanto, os seus desenhos deixavam ainda aberta a possibilidade de os operários virem e introduzirem, resolver os problemas construtivos, os detalhes. Isso era feito em diálogo muito próximo e muito cúmplice, de proximidade efetiva, não é? De ir à fábrica. Pois, o desenho era feito, isto é, o artesão era também tinha um papel ativo no desenho, não é? Muito participante, muito participante. E, portanto, havia aqui uma aprendizagem mútua, não é? Uma formação mútua que foi sedimentando ao longo dos anos e ao longo da vida. E o Dacian tinha essa carreira, ao mesmo tempo, também em paralelo. Ou seja, por um lado, fazia objetos de catálogo para a Longra e, por outro lado, no seu ateliê, resolvia programas para sítios específicos e, cá está, a reitoria da Universidade de Lisboa, com a grande aula magna, mas depois com todas as instalações menos conhecidas do público, o Salão Nobre, as zonas do reitor, etc., foram a sua primeira grande encomenda de interiores e mobiliário articulados, e em diálogo muito próximo com a arquitetura, o que mais uma vez implica um diálogo, não é? Uma aprendizagem mútua do que é o espaço e do que é a relação do móvel com o contexto envolvente e como é que essa adequação se consegue por complementaridade, por contraste, enfim, e toda a sua sensibilidade de artista plástico aparece aqui assim mais uma vez, não é? Nesta conjugação de texturas, cores, formas, enfim, o facto desta cadeira precisa ser tão transparente, não é? Ser tão imaterial na sua estrutura e depois ter estas superfícies negras que fazem a zona de conforto, enfim, o modo como a geometria arquitetónica, diria eu, passa, e muito elementar, passa para estas cadeiras, como esta Alvor em que estou sentado, da cafetaria do Hotel Alvor, não é? O círculo, a reta, a tábua de secção retangular, enfim, tudo isto vem de uma linguagem que também é, no fundo, muito a plástica, da geometria e a geometria da arquitetura do betão, não é? Que era começava a ser praticada por esta época, e o Dacian transporta isso, não é, para uma outra escala, e na Gulbenkian isso é levado ainda tão mais longe. A Gulbenkian é modulada entre pilares de uma certa maneira e naquelas grandes vigas que definem os tetos, os caixotões e que se revelam até no exterior nas fachadas, e depois esse módulo principal é subdividido até vir à espessura da tábua que faz as cadeiras e os sofás e tudo aquilo que vai dar o mobiliário da sala de leitura da biblioteca ou da cafetaria ou da zona da administração no último piso. E, portanto, há ali uma obsessão, não é, de sistematização de todos os processos e de levar a linguagem que seja comum a todas as escalas e de diálogo muito intenso também com os arquitetos, que era uma coisa que lhe dava muita satisfação interior, pessoal, não é? Esse crescimento interior que eu acho que ele revelava e que acabou por justificar como professor de desenho, é certo, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, no Departamento de Arquitetura, e, portanto, contribuir para a formação dos arquitetos, sempre com a intenção de os despertar para esta outra escala, que é o desenho do mobiliário, dos interiores, dos detalhes, e na perspectiva de um dia vir a fazer um curso de formação de designers, que acabou por vir a concretizar-se já nos anos 90. Voltando, não querendo ir ou caminhar a nossa conversa pelas questões do ensino, mas voltando novamente à cadeira da reitoria, efetivamente estamos perante um desenho com algumas influências, diria, nórdicas, mas muito leves, isto é, no entanto, há aqui, eu diria, quase uma inovação, que é o modo como o material abraça a madeira, que é uma coisa de algum modo singular daquilo que olhando para a história do design de cadeiras em Portugal, pouco ou quase nunca ocorreu, não é? Só se calhar, eu diria, na década de 80,
tardia de 80, não é? Eventualmente alguns poderão ter feito isso. Estou agora a ver o Raul Cunca, ou algumas, ou ao início da obra do Marcos Sousa Santos, mas acaba por ser um desenho muito singular para aquele espaço em particular, mas que nunca, isto é um exercício que não foi repetido, não é? Porque depois outros contextos em que ambientes, naturalmente não eram os mesmos espaços, mas que poderiam promover esse tipo de situação, que acaba o Daciano por ser interessante na análise da sua obra, é nesta questão de o modo como a introdução de algo muito próximo do edifício, tal como se falava da Gulbenkian, mas que é singular por si, que não vive de memórias ou de contextos de edifícios anteriores ou de projetos anteriores. Sim, esta é portanto, uma obra de juventude, não é? Daciano tinha 30 anos quando faz este projeto. Não parece. E é, como eu dizia, era a sua primeira grande obra, com um programa extensíssimo, por outro lado, de uma enorme carga simbólica de representatividade. Era a Universidade de Lisboa, a principal universidade do país, ou queria-se que fosse, os espaços mais importantes, mais singulares do edifício, e aquela cadeira que é a da sala de banquetes do reitor, é uma das diversas cadeiras que ele desenha para aí, onde essa proximidade ou mistura de materiais diferentes se nota de uma maneira muito clara. E onde as tais referências nórdicas e umas outras mais italianas, se calhar, e umas outras mais neoclássicas até, se misturam de uma forma muito elegante, tem um ar orgânico para mim. Aquelas quatro patas com aqueles ângulos são sempre um animal que está ali assim pronto a saltar, uma coisa de cervo, não é? De elegância. Sim. E aquela curva das costas que termina numa aresta subtil que faz uma curva elegante e que, enfim, ele contava também numa relação muito direta com o mestre marceneiro Sousa Braga, que de raspador na mão vai afinando a forma e vai colocando também cada peça no seu sítio e com a forma precisa. Rapidamente, de facto, Daciano vai aproximar-se da arquitetura racionalista e de um certo elementarismo geométrico, onde impera a distinção das partes, dos elementos diversos. E, portanto, é a herança da Bauhaus e do neoplasticismo holandês, do Rietveld, que se nota numa série de exemplos possíveis, mas que faz isto que víamos aqui na Prestígio, que é, por um lado temos estrutura, temos elementos portantes, e por outro lado temos as almofadas, que são os volumes que suportam o corpo, não é? E aí conseguimos dar o salto para o Ulneck. Exatamente, a cadeira do Ulneck, chamada quadratura, porque vive justamente deste jogo entre o quadrado e o círculo, é a quadratura do círculo que aqui está em jogo, entre mesas e cadeiras, faz mais uma vez este jogo das linhas muito delicadas, muito delgadas, que suportam depois umas almofadas que contêm o corpo. E, portanto, este vai ser o jogo dos projetos de Daciano durante muito tempo. A palete de recursos. E que há uma relação muito evidente entre a cadeira do Ulneck e esta, que originalmente tinha um estofo acolchoado também, com tecido, portanto esta mistura de materiais não volta de facto a repetir-se, a não ser já nos anos 80, finais dos anos 80, onde há uma espécie de pós-modernismo, não é? Depois desta atitude modernista, num regresso às tipologias tradicionais, e portanto Daciano vai buscar, não é só assim, não é com este simplismo, mas vai buscar as quatro pernas de madeira sólidas cravadas no chão e uns estofos mais ou menos tradicionais de veludo e umas costas de veludo para as suas cadeiras, e a série Sancho, o Centro Cultural de Belém, Câmara Municipal de Lisboa, etc. E, portanto, aí assim volta a haver uma aproximação a umas práticas
das artes tradicionais, mas sempre com qualquer coisa de estranhamento, não é? Qualquer coisa de familiar, sim, mas de inesperado, que era uma fórmula que ele usava muito. Esta base em acrílico, não é? É inesperada e eu muitas vezes, quando olho para ela, quer dizer, é uma situação tão arriscada que é quase cómica, não é? Porque, vamos lá ver, eu na leitura da obra vejo tanta sobriedade, uma coisa tão até densa, que depois aqui há uma ligeireza, quase um divertimento na produção da cadeira, não é? Não sei se realmente ocorreu essa vontade, porque estamos a falar de um mobiliário para um hotel, não é? Exato, é a cafetaria de um hotel, à beira da piscina, e sim, esta é a resolução formal. Eu também não tenho explicação para este detalhe em particular, mas de facto ele é assim, é o tal acento, não é, que coloca ali uma nota de inesperado e de estranhamento, estranheza naquela resolução, e que é típica desse humor, justamente, não é, e desse nos deixar um bocadinho inquietos com um projeto em especial. Relativamente a esse humor, é algo que eu também, olhando para o leque das cadeiras que ele desenhou, não encontro como nesta, do Alvor. Eu estava aqui Sim, eu diria que há uns piscares de olho que podem ou não ser reconhecidos, não é? Que às vezes são uma espécie de, como é que se diz, inside joke, não é? De piada para o círculo dos próximos. E que, quando explicado, se tornam mais ou menos evidentes. Sei lá, por exemplo, a cadeira que hoje em dia se chama tripeça, desenhada para o Hotel Casino Park no Funchal. É um edifício do arquiteto Oscar Niemeyer, enfim, o nosso Niemeyer, não é? O Niemeyer que temos em Portugal, e que é uma espécie de bloco modernista, à maneira de Le Corbusier, mas com um jeitinho tropical, não é? Que faz uma curva, como uma planta em forma de banana, e com isso faz toda uma transformação, deixa de ser um bloco rígido e passa a ser qualquer coisa que espreita ao mar e que se coloca na paisagem de uma maneira, cá está, inesperada. Ora, a cadeira tripeça o que faz é pegar numa tábua e dar-lhe essa curva para formatar as costas, não é? E esse pequeno gesto de fazer da planta do hotel as costas da cadeira é um piscar de olho ao contexto, que é uma certa maneira de fazer humor. Mas lá para dentro, isto era para as zonas de quartos e de hóspedes, dos corredores e tal, mas lá para dentro, para o bar e para os restaurantes, o grill sobretudo, havia uma série de cadeiras que eram um piscar de olho às cadeiras de tubo metálico cromado da geração de Le Corbusier, por exemplo. E, portanto, são umas grelhas metálicas com uns almofadões pretos, que são uma espécie de reinterpretação do Corbusier passado a Daciano da Costa. E a história de passado a Daciano da Costa é, temos uma perna à frente, que roda para as costas e que desce lá atrás, tal como nesta em que estou sentado, tal como na do Lenec, tal como na outra Alvor do grill, e portanto é um tema, digamos que Daciano da Costa, que vai tendo reinterpretações diversas, umas vezes em metal, outras vezes em madeira, umas vezes mais pesado, nos tabuões, outras vezes mais leve, numas tabuinhas, e que ali assim aparece transfigurado em Le Corbusier, à maneira do Niemeyer, à maneira de Daciano, à maneira de não sei como. E portanto há aqui um jogo com a história, com a memória, com a própria cultura da disciplina e dos parceiros arquitetos, que é o que justifica que o Daciano dissesse, bom, eu ao longo de toda a vida só desenhei 2 ou 3 cadeiras, andei sempre a desenhar a mesma coisa, o que era uma botada, obviamente, não é? Não era nada disso, mas que, enfim, parecia-lhe a ele que podia ser resumido a essa fórmula. Ou, por exemplo, já fora deste mercado das cadeiras, mas, por exemplo, a linha Metrópolis de mobiliário para escritório, que é feita com tampos em raiz de nogueira, o que significa que são umas folhinhas caríssimas, não é? Do universo das artes decorativas, daquilo que seria
as fundações Ricardo Espírito Santo, não é? E o negócio do antiquariato e dessas coisas todas, que eram coladas sobre os tampos, preciosamente por uns operários especializados e com umas pinças ajustados os olhinhos que se soltavam. E sobre essa coisa luxuosa, ou melhor, debaixo dessa coisa luxuosa, o que vinham uns painéis metálicos pintados de cinzento metalizado, como dizia o Daciano, os automóveis de luxo que os mesmos patrões que vão estar sentados, estas secretárias, conduzem pela cidade de fora. E, portanto, combinava-se aqui o melhor dos dois mundos, não é? Os automóveis BMW de luxo, com uma pintura que tinha de ser também tratada de uma maneira artesanal, e não era simplesmente uma pintura de estufa industrial sem mais, com o artesanato mais elaborado e mais delicado. Pois bem, com o humor de Daciano, aqui ficamos na Roca Lisboa Gallery. Fiquem até à próxima conversa com certeza mais outro extraordinário, ou investigador, estudioso ou criador de mobiliário e de cadeiras de design nacional. Até lá. Eu recordo-me que a cadeira da Madeira...